Graça e paz, bom dia a todos, um ótimo sábado a todos. Teologando a palavra de Cristo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, Teologia Bíblica Básica, para nós podermos entender essa parte das Escrituras. A partir do versículo de número 37 ao 43, vai falar a respeito de uma cura de um jovem possesso. Jesus está no monte, junto com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, e ali eles passam a noite. No dia seguinte, vem descendo a montanha e se deparam com aquela multidão, e surge então do meio da multidão um pai que tem um filho único, e esse filho é apanhado pelo espírito maligno, que o arroja no chão e o convulsiona, e só sai do menino quando ele está completamente quebrado. E aquele homem, ele diz que aqueles 9 discípulos que estavam ali embaixo, ele rogou a eles que livrassem o seu filho, ou curassem o seu filho daquele espírito maligno, e eles não puderam. E Jesus diz a célebre frase que diz: geração incrédula e perversa. Incrédula porque eles não tinham fé para realizar aquilo, ou não acreditavam que mesmo Jesus, ainda que outrora tivesse dado a eles autoridade e poder para fazê-lo, eles ficavam com medo. E essa é a grande perversidade do homem, é o medo. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas na nossa vida, deixa de ousar, deixa de fazer uma faculdade, deixa de fazer um mestrado, deixa de fazer um doutorado. A gente deixa, às vezes, de trabalhar em certos lugares, de ir a uma certa entrevista, de fazer uma certa prova, de prestar um certo concurso. Por causa de quê? Por causa do medo. Por causa do medo. E o medo, ele simplesmente significa que você não confia. Você desconfia das coisas. Por isso, e Jesus então ele diz ali: até quando eu sofrerei? Até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Porque na hora que eu não estiver, será que o medo dominará vocês? Vou trazer um pouquinho isso para os nossos dias. Há 15 anos atrás, começou-se então um movimento muito conhecido no nosso meio, como aquela questão da determinação. 15, 20 anos atrás, a determinação, você tem que determinar, você tem que determinar, você tem que determinar. E aí se levantou também uma outra teoria, dizendo: não, nós não podemos determinar, nós temos que pedir a vontade de Deus. E o que aconteceu? Nesse rolo todo aí, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas, elas ficaram incrédulas, com medo de fazer alguma coisa que ofendesse a Deus. Quando nós chegamos no final do livro de Mateus, no final do livro de Marcos, e vamos chegar aqui no final do livro de Lucas, nós vamos entender que Jesus transferiu a nós uma autoridade e um poder, e que nós precisamos exercer, mediante o Espírito Santo, esse poder e essa autoridade. Então, quando o Espírito Santo lhe impulsionar para você realizar uma obra de Deus, seja falar de Jesus por uma pessoa, que isso se chama evangelizar, ou seja, para te levou a um certo lugar para curar uma pessoa, realize. Se o Espírito Santo te levou a um lugar para falar algo a uma pessoa, fale. Senão você vai estar deixando de realizar a obra de Cristo por incredulidade, por medo, por desconfiança. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Você tem toda a autoridade e poder no nome de Jesus Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa confiança, e se vamos curar alguém,
ou se vamos clamar ou suplicar por alguém, ainda que de longe. Se aquela pessoa ficar curada, se aquela pessoa curar, o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Mas as pessoas têm medo de falar em nome de Jesus e de exercer então essa autoridade. Irmão Décio, como é que você vê isso na igreja? Eu vejo isso na igreja quando eu vejo pessoas tímidas, uma geração de pessoas tímidas, uma geração de pessoas que tem medo de realizar a obra de Deus, tem medo de fazer o mínimo. Essa semana agora, amanhã, nós vamos estudar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, capítulo de número 24 e 25. Então vamos estudar no capítulo 24 e 25 a respeito do sermão profético de Jesus. E ele traz ali então uma parábola muito interessante, que é a parábola dos talentos. Ele diz que dá um tanto de talento para um tanto de talento para outro, um tanto de talento. Talentos, amados irmãos, não é um dom que a pessoa tem ali citado. Ele está falando que tem algo que a pessoa, tem um dinheiro que aquelas pessoas, que aqueles servos tinham que administrar. Então o primeiro administrou e ganhou o dobro. O segundo administrou e ganhou o dobro. Mas o terceiro ele resolveu então pegar aquele dinheiro e enterrar. É isso que muitas pessoas têm feito na igreja. E Jesus, terminando então essa parábola, ele diz o seguinte: aquelas pessoas que pensam ter alguma coisa, até o que tem lhe será tirado. Tem pessoas que estão esquecendo do básico. Desce o que é o básico. O básico é que todos nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos é o nosso objetivo, é a nossa meta, é o plano de Cristo para as nossas vidas. E muitas pessoas estão com medo de que não sei falar. Moisés também não sabia, irmãos, e foi líder do povo de Israel. E Isaías tinha lábios impuros. O outro lá se dizia, mas eu sou apenas uma criança, disse Jeremias. Eu sou apenas uma criança. Mas Deus usa. O Espírito Santo está nas nossas vidas, começou essa grande obra, vai terminar. A autoridade está sobre a sua vida. A autoridade no nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo foi derramado justamente para isso. Para ter você a remissão dos pecados e poder então ter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você ser justificado, você ser santificado. E fazer a obra dele. Então não tenha medo. Não seja incrédulo, não entre nessa perversidade. Ouse no Espírito Santo de Deus. Ouse na confiança em Cristo Jesus e na sua palavra. Mas vamos dar continuidade aqui ao texto. Antes de ir para o texto, vou falar uma coisa para vocês. Há 25 anos atrás, nós víamos muitas pessoas se convertendo, nós víamos evangelismos sendo realizados, nós vimos cura, nós vimos milagres por mão de pessoas humildes. Estamos falando daquelas pessoas que querem ser celebridades, não estou falando dessas. Estou falando de pessoas humildes, que iam lá e sabiam que tinham um ministério, sabiam que tinham um dom de curar. Iam lá fazer a obra de Deus, confiando sua vida totalmente em Cristo. Pessoas que não têm o nível, talvez, de teologia que você tenha. Pessoas que talvez não tivessem aí, que eu não sei o nível de conhecimento que você tem, mas o nível de conhecimento que nós podemos ter hoje, na palavra de Deus, irmãos. Essa aula aqui, ela é só mais uma. Só mais uma. Se você adentrar aí na internet, tem várias aulas, tem vários professores, tem pessoas que são expert na área de teologia bíblica e muitas outras áreas.
Mas eu estou aqui confiante de que você vai ouvir essa mensagem e vai entender que não importa o tamanho do seu conhecimento intelectual. O que importa verdadeiramente é o que o Espírito Santo de Deus, o que Cristo Jesus está mandando você fazer. Antigamente a gente via mais expulsão de espíritos malignos, nós víamos mais cura. Não estou falando dessas propagandas que estão fazendo aí. Venha para a nossa igreja, que aqui pode não salvar, mas curar eu tenho certeza que vai curar. Então não é isso não. Estou falando de pessoas humildes, momentos ali verdadeiramente de Jesus, usando pessoas para curar, para libertar, mas principalmente para salvar, irmãos. Principalmente para isso. A pessoa chegava num local e ali começava então a pregar a palavra de Deus e logo aparecia um espírito maligno. A gente até, de certa forma, a gente brincava, agora já vem para atrapalhar. É só a gente começar que o maligno vem para atrapalhar. Então ali executava, então, no nome de Jesus, saía e a gente continuava o culto e era uma maravilha. E as pessoas ficavam do mesmo jeito, perplexas, como aqui. As pessoas ficavam espantadas. Pô, de onde que você é? De que igreja você é? De que igreja? Por quê? Porque nós éramos humildes o suficiente, saber que não era a igreja, saber que não era a nossa capacidade, saber que não era de nós mesmos, mas era o quê? Era o Espírito Santo, era Jesus Cristo, era no nome dele. É nessa confiança que eu quero que você ande, que você caminhe. Não na desconfiança medonha desses discípulos, desses 9 discípulos. Mas vamos continuar agora sim, né? Vamos continuar o texto. Quando ele ia se aproximando então, Jesus, se aproximando do menino, o demônio pegou, jogou no chão, convulsionou, mas Jesus não deixa nem ele dar continuidade, ele manda logo sair, sai, o espírito sai dele, ele pega então o menino e devolve ao seu pai. Está aí o seu filho, está curado, está salvo, está aí. Então ele entrega aquele menino ao seu pai são, para a glória e honra de Jesus, para a glória e honra de Deus. Versículo de número 43 diz assim: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Esse último versículo aqui, ele continua assim: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos discípulos. Aí começa aqui a Jesus a falar da sua morte, mas eu vou deixar isso aqui para daqui a pouco. Então vamos tratar aqui dessa primeira, da parte A do versículo, que todos estavam maravilhados com a obra que Jesus fazia. E sabia que ali havia autoridade, havia poder de Deus. Só Deus poderia fazer uma obra daquele tamanho e daquele jeito. Só Deus poderia ter realizado tamanha obra. Então, que você, nessa manhã, possa despertar desse sono espiritual, dessa dormência que você está sentindo nesse momento e possa andar por sobre as águas, assim como Pedro andou. Assim como Pedro tão ousadamente foi usado por Deus em muitas e muitas vezes. Assim como Tiago também foi usado por Deus e por causa do anúncio da palavra de Deus. Como nós estudamos nos versículos anteriores, falando a respeito da cruz que deve levar os seus discípulos. Morreu decapitado. Por quê? Porque acreditava em algo superior.
Nossa pátria não é aqui. Nosso mundo não é esse. Nossa pátria é nos céus. Nosso governador é Cristo. Mas vamos seguir em frente aí agora. Jesus, então, de novo, ele começa a falar então a respeito da sua morte. E aproveitando esse ensejo e a incredulidade, ele começa então a dizer: gente, eu vou morrer. E vocês vão ficar, se vocês continuarem nessa incredulidade e nesse medo perverso de vocês, como é que vai ser? Então deixa eu dar uma lidinha no texto para a gente acordar para uma outra realidade importantíssima aí. Porque, veja bem, irmãos, eu vou ler o texto, mas presta atenção numa coisa. O tempo decorrido são 2022 anos. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus volta, e Jesus nunca volta. É muito tempo. Tem pessoas aí que já desanimaram, já vazaram. Tem pessoas que já não acreditam mais da forma que acreditavam antes, acreditam na parte literal da Bíblia Sagrada, naquilo que aconteceu uma coisa ou outra, mas não em toda a Bíblia. Tem outras pessoas que dizem que algumas passagens aqui elas não são reais, elas são alegóricas, para demonstrar algo que Jesus queria dizer. Eu posso citar algumas aqui. Os liberais gostam muito disso. Pedro andou por cima das águas, Jesus andou por cima. Não, na verdade aquilo ali é uma parábola. Entendeu? Essas coisas aí. Na verdade, Jesus ele não curou o endemoniado. Aquele menino era lá lunático e ele trazia ali na sua bolsa um remédiozinho e ali aquela pessoa tomava aquele remédio ou ele dava disfarçadamente aquele remédio. E aí vai pessoas falando N coisas. Agora eu quero te dizer uma coisa, isso aqui é real. Jesus curou, Jesus expulsou os demônios, Jesus pegou a palavra de Deus aos pobres, Jesus, ele salvava, ele curava, ele perdoava pecados. Isso aqui é real, irmão. Isso aqui não é essa balela que esse pessoal está falando aí, não. Isso aqui é para você ler, entender e confiar. Mas vamos seguir em frente. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai falar aqui a respeito da sua morte. Por que eu falei há 2022 anos atrás? Porque Jesus morreu há 2022 anos atrás e nós estamos como? Estamos como os discípulos aqui. Ou será que realmente é verdade? Começou a desconfiar das coisas, a entrar um espírito opressor de incredulidade. O mundo ele nos oferece muitas saídas. O mundo nos oferece muitos deuses. Mas só existe um, que é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. E ele ainda avisa para a gente. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Senão por mim, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, vamos confiar totalmente, irmão. Nada do que está escrito aqui, tudo que está, melhor ainda dizendo, tudo que está escrito aqui é literal, aconteceu, é verdade. Tá bom? Temos que ter essa convicção e essa fé de que é verdade. Esse espírito que está dentro de nós tem que confirmar isso em nós. Então vamos lá. Como todos então se maravilhassem quanto àquilo que Jesus fazia, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: fixai os olhos aqui e os ouvidos ouçam o que eu vou dizer. O Filho do Homem, ele está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, os seus discípulos, eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando concernente a isso. Porque o que eles acreditavam? Eles acreditavam já que Jesus era o Messias. Mas o Messias anunciado pela religião judaica é um Messias diferente daquele que apareceu e daquele que nós conhecemos.
O Messias que apareceu era para fazer uma obra gigantesca. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Messias que nós conhecemos, que veio para nos libertar de toda a obra do diabo, desse império das trevas que domina esse mundo mal, esse mundo que está lançado ao príncipe desse século. Mas nós fomos libertos, assim como o povo era escravo de Faraó lá no Egito e foi liberto pelo poder de Deus e foi liberto por Moisés. Nós fomos libertos por Cristo Jesus e estamos a caminho para Canaã, a cidade eterna. Aqueles discípulos, eles não entendiam assim como nós entendemos. Aqueles discípulos, eles entendiam que Jesus era o grande rei, que ele era o grande mestre, que ele era o Messias, e que o Messias, quando viesse, o que ele faria? Ele libertaria o povo, então, de Israel da prisão do Império Romano. É assim que eles estavam acreditando. Essa era a mentalidade deles naquele momento. Por isso que até hoje eles não acreditam Jesus como o Messias. Por quê? Porque Jesus não os libertou. O Messias, ele vem trazendo primeiramente o reinado sobre toda a terra. Depois ele vem trazendo a paz para o mundo inteiro. Por que Satanás ele traça um plano, que é o plano do anticristo? Porque ele sabe que se ele vier como o abominável da desolação, um homem político e religioso ao mesmo tempo, ele conseguirá então cumprir aquilo que é estipulado no Antigo Testamento e na consciência judaica religiosa dos dias de hoje, dos dias de ontem. Aquilo que eles acreditam ser a realidade a respeito do Messias. Então, aqueles discípulos pensavam da mesma forma e da mesma maneira. Eles, porém, não entendiam isto. E foi-lhes encoberto para o não compreenderem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Aqui existe também nesta passagem uma outra coisa muito interessante. Não era o momento de Jesus também estar revelando isso para eles. Não era o momento de Jesus apresentar a eles o que ele veio, o plano que ele veio realmente realizar e fazer. Apesar de estar demonstrando por intermédio das suas palavras, das parábolas, das ações de Jesus, o que ele veio para fazer. Mas quando falava a respeito da morte dele, aquilo era encoberto aos olhos daqueles discípulos. Isso é importante dizer. Mas aos nossos olhos, queridos e amados irmãos, isso já está descoberto. Não podemos ter medo e desistir da nossa caminhada. Não podemos ser aquele servo mau que começou pela demora do seu patrão, começou a agir dissolutamente, como diz lá o capítulo de número 25, 24 de Mateus, falando a respeito do sermão profético. Nós precisamos acreditar que Jesus retornará e continuarmos firmes e perseverantes na nossa fé, perseverantes na obra de Cristo. Logo após aí, o maior no reino de Deus. Então, Jesus disse que ia morrer. Jesus disse que ia morrer. Já que Jesus disse que ia morrer, quem vai ficar no seu lugar? Então precisamos saber aqui, se caso ele morrer mesmo, acontecer isso que ele está falando, que apesar de ser incompreensível o que ele está dizendo, apesar de que todo homem morrerá, era a mentalidade dele, o Messias não vai durar para sempre,
O reino dele sim, mas a pessoa do Messias não, era o entendimento deles. Veio para fazer uma obra de libertação e paz no mundo inteiro, trazer então a religião judaica para o mundo inteiro, para que eles possam entender então a paz, e assim entendendo a paz, eles entendam o sentido da religião. Ele tem que ser judeu, mas vamos lá. O maior no reino dos céus. Levantou-se então entre eles ali uma grande discussão, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou então uma criança, colocou ela no colo, ou trouxe ela para junto de si. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é o grande. Então, toda aquela pessoa que humildemente, apesar do seu intelecto, apesar do seu conhecimento, mas recebe Jesus no seu coração, assim como uma criança, com toda a pureza, né, que a criança tem, com toda a falta de maldade que a criança tem. Então, se aceita ali o reino de Deus, essa pessoa, ela é grande. Basta que você creia. É isso. Então, ali ele estipulou uma meta para os seus discípulos. Você quer ser grande? Vai servir a todo mundo. Você quer ser grande? Não seja uma pessoa ambiciosa. Não seja uma pessoa gananciosa. Não seja uma pessoa egoísta. Você quer ser grande? Aceita o que eu estou dizendo, aceita o que eu estou falando. Você quer ser grande? Acredite. Acredite piamente nas palavras, nas escrituras, em tudo que está sendo cumprido, em tudo que está sendo falado. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, se você acredita naquilo e confia verdadeiramente naquilo que está sendo falado, então você é grande dentro do reino de Deus. E quem sabe será o maior. Por que Jesus está falando isso também? E por que isso aconteceu nesse inteirinho aqui? Porque no capítulo, nos versículos anteriores, Jesus vai falar que eles são incrédulos e são perversos. Aqueles que eram incrédulos e perversos estavam querendo disputar a liderança deles. Olha só, gente. Estavam querendo saber quem seria, quem assumiria o lugar de Jesus na sua morte, caso ele viesse a morrer. Ele disse, cara, o maior é aquele que é o servo de todos. O maior é aquele que é o mais humilde. O maior tem que ser como uma criança. Continuando aí, Jesus ensina a tolerância e a caridade. Versículo 49. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos que falasse, porque ele não estava conosco, ele não nos seguia, ele não seguia o Senhor. Mas Jesus lhe disse, não o proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Jesus estava querendo dizer ali que aquilo não estava privado. Não era o clube do Bolinha. Não era o clube da Luluzinha. Como a gente tem visto nos dias de hoje. Nas comunidades evangélicas. Nas igrejas. Há grupinhos. Sabe? Você sabe do que eu estou falando. Mas Jesus, ele veio dizendo o seguinte, olha, se ele está falando de mim,
se ele está falando do reino, se ele não está dizendo nada que seja contra a minha palavra, e sim de acordo com a minha palavra, deixa ele falar. Ele não é contra nós, então ele é a nosso favor. Deixa ele evangelizar. Mas não anda conosco, não é dos nossos, tal, porque não se encaixa. Não se encaixa. Não se encaixa. Não se encaixa porque ele é certo, ou não se encaixa porque os outros são errados. Não se encaixa porque os outros se acham certos demais dentro de uma religiosidade dura, aonde guarda Cristo dentro de uma caixinha e acha que ele só age daquele jeito, daquela maneira, daquela forma, daquele jeito. E o outro não pensa dessa maneira. Pensa que Cristo ele tem liberdade de ação e de agir. Não estou falando dessas doutrinas aí que ensinam uma outra coisa completamente diferente. Não é isso que eu estou falando. Que também não é uma doutrina saudável, não é uma doutrina sã. Negócio de rodar, e outras coisas aí também que estão completamente fora da realidade espiritual. Dizem que é espiritual. Lutar, pegar a mão e dizer que está lutando com o diabo e tal, e tal. Enfim. Não estou falando dessas pessoas, não. Estou falando daquelas pessoas que não se encaixam no jeito que você quer. Só funciona assim. Jesus ele só funciona assim. A igreja só funciona assim. Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre isso. Então Jesus ele ensina ali aos seus discípulos a tolerância para que eles possam entender que não é porque não estão andando conosco, é que não são dos nossos. Quem comigo não ajunta, disse Jesus, olha, quem comigo não ajunta, espalha. E ele estava com aqueles que ajuntava, que estava pregando e fazendo a obra de Deus. Aquele homem estava ali então expelindo demônios. Cara, esse texto todo aqui ele é interessante porque João ele subiu com Jesus no monte, né? Então ele falou que fez uma repreensão àquele homem porque ele estava expulsando demônios. Eu fico pensando, será que João chamou a atenção daqueles outros discípulos por causa da incredulidade? Porque eu acredito que não foi só ali. Que eles tiveram medo e não se movimentaram para expulsar o demônio. Mas aquele que estava expulsando o demônio foi repreendido. Enfim. Então a pessoa que está às vezes fazendo a obra de Deus certinha, beleza. Não. Tá com a gente, não é dos nossos. Não é da nossa denominação. Tá fora. Não pertence ao nosso grupo, tá fora. Não pertence à nossa confissão de fé, tá fora. É isso aí. E vamos seguindo em frente. Também não estou falando das falsas religiões. Também não estou falando das heresias, dos hereges. Também não estou falando das seitas. Não é disso que eu estou falando.
Isso aí são pessoas completamente erradas. Estou falando daqueles que estão agindo certamente, mas porque não se encaixam em um certo grupo, são advertidos e mandados embora. É disso que eu estou falando. Versículos de número 51 a 56, os samaritanos então não recebem Jesus. Vai falar justamente disso. Mas desse assunto nós trataremos então no próximo Teologando a Palavra de Cristo. Vamos encerrando por aqui, já estamos aqui com os nossos 35, 36 minutos, para não ficar o vídeo também muito longo, muito extenso. Que Deus abençoe as vossas vidas, que o Espírito Santo de Deus continue, a falar, a dar entendimento e a ensinar na palavra dele a cada um de vocês. E uma outra coisa que eu quero pedir também em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus não venha esclarecer, para não deixar pessoas aqui confusas, pelo menos aquelas que precisam não estar confusas. Porque Jesus falava por parábolas, porque nem todos podiam entender aquilo que Jesus falava. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aquelas que não são minhas ovelhas não vão até escutar a minha voz, mas não vão me seguir. Ok? Então é isso. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo sábado, um ótimo café da manhã, um ótimo almoço com a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que Deus lhes prospere em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele traga paz e tranquilidade para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus lhe dê saúde, para que você possa exercer todas as funções que você precisa exercer, tanto na sua casa quanto no seu trabalho. Que Deus esteja a abençoar ricamente a sua vida espiritual. Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você, queimar e arder como uma brasa viva, para que você possa aí estar dentro do reino de Deus e estar a fazer a obra de Cristo Jesus. Por último, quero pedir que cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus esteja não só fazendo vocês entenderem, melhor dizendo, fazendo vocês entenderem a palavra de Deus, mas que tornem cada um de vocês operosos praticantes desta palavra. Que Deus nos abençoe a todos. Graça e paz.